Dom Bertrand. Nós temos aqui um questionamento do monarquista jovem, Edmilson Silva. Ele tem 16 anos, ele é de João Pessoa, Paraíba. Ele pergunta, ele diz assim, não sei se ainda há tempo, mas, bom, a pergunta é a seguinte. Alteza, onde será a capital do Brasil quando da restauração da monarquia? Eu acho que foi uma pena ter mudado do Rio para Brasília. Sim. E Brasília acabou se muitos chamam a Ilha da Fantasia, em que os deputados, políticos, representantes, que se dizem representantes, não têm um contato vivo com a nação. Compreendo. Não tem uma certa autenticidade, uma tradição como tinha o Rio de Janeiro. Agora, é prematuro dizer se deveria voltar para o Rio de Janeiro, se deveria ficar em Brasília. Eu acho que no primeiro momento não se deveria tratar da questão, porque o país já foi saqueado pela República, nós somos uma crise econômica muito grande, e pensar-se nas atuais circunstâncias uma mudança de capital não me parece oportuno. Compreendo. Tá. Bem, nós temos outra pergunta de um jovem monarquista, Salomão Campina. Ele é de Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: Vossa Alteza, Dom Bertrand, uma vez consolidado a restauração do Império Brasileiro, como Vossa Alteza iria diminuir e combater o estamento burocrático e sua tradição de mais de 100 anos? Para a restauração, o chefe de Estado, o imperador, seria meu irmão mais velho, o príncipe Dom Luís, não eu, porque ele é o herdeiro. Eu sou, de acordo com a Constituição de 1824, eu sou o segundo na ordem de sucessão. Mas, o que fazer para diminuir a burocracia? Para compreender minha resposta, eu vou aprofundar um pouco a questão. Nós podemos ver o homem como uma fatalidade, uma redução de uma evolução. Alguns dizem que o homem surgiu de uma evolução de uma alga, de uma lesma, uma coisa assim. Eu não acredito nisso. O homem é uma criatura de Deus. Sim. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos livres e inteligentes. Do fato de nós sermos livres e inteligentes, decorrem 3 princípios fundamentais no plano temporal para a sanidade socioeconômica de uma nação. O primeiro princípio é o princípio da livre iniciativa. Perfeito. Nós somos livres, nós temos em nós o chamado para realizar uma vocação. Deus, nosso Senhor, quando nos criou, nos chamou, daí vem a expressão vocação, vocare, nós nos sentimos chamados a realizar uma vocação. Uns são chamados a ser médicos, outros engenheiros, outros são artesãos, outros são comerciantes, etc. Mas aí depende muito exatamente daquilo que a pessoa se sente chamada a fazer. E é preciso saber respeitar esse dinamismo próprio de cada pessoa. Quando não se respeita a livre iniciativa, se inibe a capacidade criativa de um povo. Perfeito. É o que aconteceu nos países comunistas. Sim, sim. Aí o desastre dos países comunistas, dos países socialistas, dos países dirigistas. O segundo princípio é o princípio da propriedade privada. Se nós não somos frutos, não somos donos do fruto do nosso trabalho, nós somos escravos do Estado. Sim. A garantia da liberdade está exatamente na propriedade privada. Perfeito. A definição mais sucinta que eu conheço para a propriedade privada é de um Papa do fim do século passado, fim do século XIX, começo do século XX, Papa Leão XIII, que diz: propriedade igual a trabalho acumulado. Eu trabalho o dia a dia o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário ao meu sustento. Dia após dia eu vou acumulando esse algo a mais. Isso é meu, é fruto do meu trabalho. Se eu não for dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. Perfeito. De onde, então, o primeiro princípio é a livre iniciativa. O segundo princípio, o respeito à propriedade privada. O terceiro princípio, que também resulta exatamente dessa boa ordem pós-judeu na criação, é o princípio de subsidiariedade. É um princípio segundo o qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Por quê? Porque a vitalidade de uma nação vem de baixo para cima. O superior, o que ele tem que fazer? Tem que orientar, como um bom pai que orienta seus filhos. Mas, segundo esse princípio,
A célula base da sociedade qual é? A família. A família, já simplificando muito a realidade nacional, acima da família está o município, o Estado e a União. Segundo esse princípio, o governo municipal só deveria fazer o que o conjunto das famílias que compõem aquele município, nesse conjunto, evidente, são as sociedades esportivas, as associações culturais, os grupos de comerciantes, a associação de comerciantes, de industriais, etc. Mas daquele todo orgânico do município. O governo municipal só deveria fazer o que esse conjunto não for capaz de realizar por si. Depois de um governo do Estado, que só deveria fazer o que as famílias e os municípios não foram capazes de realizar por si. Quanto menor, melhor. Finalmente, o governo da União só deveria fazer o que as famílias, os municípios e os estados não foram capazes de realizar por si. No topo dessa pirâmide da organização estatal, do Estado, não estatal, do Estado, o governo da União deve ser pequeno, leve, ágil, capaz de indicar os grandes rumos. Porque aí vem um outro erro da concepção moderna do Estado. É a afirmação de que um bom governante é um bom administrador. Isso é perfeitamente errado. O bom governante, governar é sobretudo orientar, é estimular as forças vivas da nação, é coordenar essas forças para a realização da vocação dessa nação. Se, na medida que é indispensável fiscalizar, e apenas na medida que o conjunto da nação for capaz de realizar por si, administrar. O que só o Estado pode fazer? A justiça. Ninguém vai privatizar a justiça. Em segundo lugar, as forças armadas, as forças policiais. Não vamos privatizar as forças armadas nem as forças policiais. A diplomacia. E a diplomacia está a serviço da nação no seu conjunto. Está a serviço do Estado, não está a serviço de um partido ou do outro. Agora, hoje, na demagogia republicana, nós temos uma organização exatamente contrária. Nós vemos na período eleitoral, os deputados estão prometendo, nós vamos dar transporte, água, a luz, a educação, saúde, etc. E cria-se com isso a ideia que o Estado tem que dar tudo. E não que as pessoas devem realizar a sua vocação. Sim. Compreendo. Não sei se está claro. Nessa concepção, o Estado deve ser necessariamente pequeno. Então, a solução não está em fazer novos decretos, isso e aquilo. Está em saber respeitar esses três princípios que resultam da boa resposta da criação e resulta do fato que nós, homens, somos criaturas feitas de imagem e semelhança de Deus, portanto somos livres e inteligentes. É só o tema. Agora eu tenho aqui alguns questionamentos particulares, sobre 2 ou 3. O primeiro deles diz respeito a... Gostaria de ouvir um comentário de Vossa Alteza em relação ao crescente número, ou pelo menos o aparente crescente número de monarquistas não católicos, isto é, protestantes, evangélicos mesmo. Bem, existem muitos jovens, são muitos católicos, que é uma região majoritária no Brasil, há evangélicos de todas as tendências possíveis. Eles veem a monarquia porque é algo. A índole do povo brasileiro não é republicano. E eles veem o desastre da República e chegam à conclusão que a monarquia é a solução. E no Padre Nosso, o que nós rezamos? Não rezamos vem a vossa República. Rezamos vem a vosso reino, seja feito vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a realidade. Perfeito. Permitido. Eu tenho outro questionamento aqui, Vossa Alteza. É com relação à formidável trabalho dos conservadores da atualidade, como por exemplo Olavo de Carvalho. Sim. Recentemente ele disse, se não me engano, há 2 semanas, que
se a família imperial quisesse a ajuda dele, ele estaria disposto a auxiliar, no que for possível, pela propagação da causa e dos valores monárquicos. Sim. Eu considero o Olavo de Carvalho como polemista. Tem uma dialética muito contundente. E ele, como muitos outros brasileiros, vem que a República foi um desastre. Ele, antes vinha numa posição mais esquerdista, foi evoluindo cada vez mais numa posição mais conservadora, o que é uma coisa louvável.